E se eu te dissesse que há um país onde a maioria das famílias dorme em pisos de terra? A eletricidade é um luxo raro e possuir uma bicicleta é um símbolo de status. Bem-vindo a Burundi, um lugar onde uma pessoa vive com menos do que o custo de uma xícara de café por dia. Você sabia que esta nação sem litoral foi classificada como o país mais pobre do mundo por mais de 6 décadas? Uma enxada é a chave para o casamento. Bananas são transformadas em cerveja. E, o mais interessante, as mulheres podem carregar praticamente qualquer coisa em suas cabeças. Fique conosco enquanto revelamos as surpreendentes realidades da vida nesta nação pequena, mas extraordinária. Você não vai acreditar no que vai descobrir. Um mundo onde o conceito de lar se resume a apenas paredes feitas de palha e materiais naturais, oferecendo pouca proteção contra os elementos. Essa é a vida cotidiana para a maioria das famílias em Burundi, onde os confortos modernos não são apenas raros, mas quase inexistentes. Nas áreas rurais, as casas são frequentemente humildes cabanas que borram a linha entre abrigo e sobrevivência. A ideia de uma cama é um luxo aqui. Muitas famílias, às vezes com até 10 membros, compartilham o duro e frio chão como seu único lugar de descanso após longos dias nos campos. Mas a luta não termina aí. A noite traz um tipo de escuridão mais profunda, uma que a maioria de nós não consegue sequer imaginar. Menos de 8% das residências em Burundi têm acesso à eletricidade. Quando o sol se põe, a vida quase para. As lojas e supermercados fecham suas portas cedo e as ruas se transformam em uma estranha solidão. Imagine caminhar do lado de fora sob um manto de estrelas, a única luz guiando seu caminho. Para milhões de burundenses, este não é um momento poético. É um duro lembrete de isolamento e escassez. Você sabia que em Burundi, a pessoa média vive com menos do que o custo de uma xícara de café por dia? Antes de revelar a razão, não se esqueça de levar 5 segundos para se inscrever e ativar as notificações. De todo o coração, agradecemos pelo seu apoio. Prometemos entregar mais conteúdo de qualidade para você. A economia de Burundi é uma das mais frágeis do planeta, com um PIB per capita de apenas $500 por ano. Isso equivale a cerca de 1.020 por dia, um valor que mal cobre as necessidades mais básicas. Para muitos, a sobrevivência em si é um desafio diário. A desnutrição afeta alarmantes 70% da população, deixando famílias inteiras sem acesso a alimentos nutritivos. A fome é uma companhia constante, contribuindo para uma expectativa de vida média de apenas 50 anos. Burundi detém o título indesejável de país mais pobre do mundo há mais de 6 décadas, de acordo com relatórios de organizações como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Apesar disso, a resiliência de seu povo brilha à medida que continuam lutando por um futuro melhor, mesmo diante de probabilidades esmagadoras. Pode parecer uma piada, mas em Burundi, a bicicleta é mais do que um meio de transporte. É um símbolo de riqueza e status. Enquanto muitas pessoas ao redor do mundo consideram carros, ônibus ou trens como algo comum, a maioria dos burundeses depende de suas próprias pernas para se locomover. Possuir uma bicicleta neste país é comparável a ter um carro de luxo, como um Mercedes-Benz em nações mais ricas. Para muitos homens, ter uma bicicleta não é apenas prático, mas é visto como um sinal de prosperidade, tornando-os mais desejáveis para o casamento. Apesar dessa importância cultural, as bicicletas continuam fora do alcance da maioria das famílias. A maioria dos burundeses caminha longas distâncias diariamente, muitas vezes percorrendo mais de 10 quilômetros para acessar mercados, escolas ou trabalho. O transporte público é limitado e rudimentar. A opção mais comum é a cesta de porcos, um veículo sem assentos que custa cerca de 10 centavos por viagem. No entanto, é tão desconfortável que muitos preferem andar a usá-lo. Estradas pavimentadas são raras, com estradas de terra dominando a maioria das áreas. Durante a temporada de chuvas, essas estradas se transformam em caminhos lamacentos, quase intransitáveis, tornando até mesmo viagens básicas um desafio. Ei, pessoal, vocês caminhariam 10 quilômetros todos os dias para chegar ao trabalho ou à escola? Como seria a vida se algo tão simples como uma bicicleta pudesse mudar tudo? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. E se o custo do casamento não estivesse relacionado à
presentes luxuosos, carros caros ou casas extensas, mas algo tão simples quanto uma enxada. No Burundi, o sistema de dote é vastamente diferente do que você poderia esperar em outros lugares. Aqui, quando um homem se casa com uma mulher, o único requisito tradicional é lhe dar uma enxada. A enxada não é apenas uma ferramenta, é um símbolo cultural de trabalho duro e esperança. Ela significa que o casal se esforçará juntos para cultivar alimentos e sustentar sua família. Para famílias com melhores condições financeiras, um homem pode oferecer uma vaca em vez disso. No entanto, as vacas são o ativo mais valioso no Burundi, valendo mais do que a maioria pode pagar. Como resultado, a humilde enxada continua sendo o dote escolhido pela maioria. No Burundi, o que as mulheres carregam em suas cabeças não é apenas prático, é hipnotizante. Com postura perfeita e equilíbrio sem esforço, elas navegam por estradas montanhosas sinuosas, frequentemente carregando objetos que pesam até 70% do seu peso corporal. De recipientes de água a baldes de concreto, essas cargas fazem parte da vida cotidiana para muitas mulheres. Para proteger suas cabeças e aliviar o fardo, as mulheres burundinesas usam um truque inteligente. Colocam um pedaço de tecido, moldado em forma de anel ou bola, entre a cabeça e o objeto. Essa ferramenta simples, mas engenhosa, reduz o atrito e as ajuda a manter o equilíbrio, mesmo em terrenos desafiadores. Os visitantes frequentemente ficam astonhados com a visão de mulheres caminhando graciosamente com jarras de água de 30 litros de 30 litros equilibradas em suas cabeças. Elas caminham morro acima, às vezes cantando, às vezes até dançando como se suas cargas não pesassem nada. Essa força e elegância incríveis renderam a Burundi o apelido de Terra das Mil Sorrisos. Um viajante francês descreveu isso melhor. Um momento elas estão cantando, no próximo estão equilibrando um balde de concreto, como se fosse algo natural. Ela ficou maravilhada com a postura e a precisão das mulheres, chamando isso de habilidade e arte. Você acha as mulheres burundianas atraentes quando carregam tudo na cabeça? Comente sim ou não abaixo. Você já se perguntou como algumas mulheres burundianas exibem cabelos longos e lindamente trançados, apesar de seu cabelo natural ser bem cacheado e ter apenas alguns centímetros de comprimento? Para as mulheres em Burundi, o cabelo é mais do que apenas aparência. É uma expressão de identidade e aspiração. Enquanto 100% das mulheres africanas não misturadas têm cabelos que são bem cacheados e próximos ao couro cabeludo, muitas sonham com estilos longos e fluidos. Para alcançar esse visual, elas frequentemente usam extensões ou perucas, geralmente feitas de materiais acessíveis como fibras de nylon já trançadas. Para mulheres que trabalham em escritórios ou áreas urbanas, o cuidado com o cabelo pode consumir até um quarto do salário mensal. É um gasto significativo em um país onde os recursos já são limitados, mas para muitas, o esforço vale a pena. Quando você pensa em cerveja, provavelmente imagina cevada e lúpulo, mas em Burundi, o ingrediente-chave é algo bem mais surpreendente: bananas. Conhecida localmente como uruara, a cerveja de banana é um testemunho da capacidade de adaptação do povo burundense, transformando uma de suas colheitas mais abundantes em um item cultural essencial. As bananas estão por toda parte em Burundi, tornando-se uma parte fundamental da vida e da economia. Para fazer cerveja de banana, as bananas maduras são descascadas, amassadas e misturadas com água. Em áreas rurais, algumas comunidades ainda acrescentam grama durante o processo de fermentação para acelerar as coisas. Em poucos dias, essa mistura simples se transforma em uma bebida turva, doce e levemente alcoólica. Está muito distante da cerveja clara que você pode conhecer, mas seu sabor e charme únicos são celebrados em todo o país. A cerveja de banana não é apenas uma bebida, é uma peça central da cultura burundense. É compartilhada em festivais, casamentos e encontros sociais, onde reúne as pessoas para rir, cantar e dançar. A bebida desempenha um papel vital na união da comunidade, simbolizando alegria e unidade. Se você algum dia se encontrar nas terras altas de Burundi, experimentar a cerveja de banana é imperdível. Ao saborear essa bebida única, você vivenciará não apenas o gosto, mas a essência da cultura burundense. Uma fusão de tradição, criatividade e conexão com a terra. As bananas são mais do que apenas uma fruta em Burundi. Elas são uma tábua de salvação. Como uma das colheitas mais amplamente cultivadas, as bananas desempenham um papel vital na economia e na vida cotidiana do país. Desde os mercados agitados em Bujumbura até áreas rurais remotas, as bananas estão em todo lugar, atendendo a uma demanda constante.
Os burundeses consomem bananas de várias maneiras, frescas como alimento básico, cozidas em pratos tradicionais ou fermentadas na amada cerveja de banana urara. Essa versatilidade torna as bananas uma parte indispensável tanto da dieta quanto da cultura. Elas não são apenas alimento, são um símbolo de resiliência e criatividade. Para muitas famílias, o comércio de bananas é uma fonte primária de renda. Os agricultores vendem suas colheitas em mercados locais, usando os lucros para sustentar suas famílias. No entanto, a jornada da fazenda até o mercado não é fácil. A infraestrutura limitada do Burundi torna o transporte um desafio significativo. A maioria das estradas é de terra e durante a temporada de chuvas elas se tornam quase intransitáveis. Os agricultores costumam transportar bananas em bicicletas, carregando centenas de quilos por colinas íngremes, um testemunho de sua engenhosidade e trabalho árduo. No Burundi, o tambor é mais do que um instrumento, é o coração pulsante da nação, ecoando séculos de tradição, poder e identidade. Por gerações, esses tambores têm estado no centro da cultura burundesa, sendo tocados durante cerimônias como celebrações reais e festivais de colheita. Seu som profundo e ressonante reflete a força e a unidade do povo. Tradicionalmente, apenas homens de linhagens específicas tinham o privilégio de tocar os tambores, que simbolizavam status e autoridade. Essa exclusividade destacou sua importância na sociedade burundesa. Em reconhecimento à sua importância cultural, a Unesco designou os tambores de Burundi como patrimônio cultural e material da humanidade em 2014, garantindo que seu legado perdure. Hoje, os tambores continuam a inspirar. Em eventos culturais e competições internacionais, eles são apresentados ao lado da dança dos tambores, uma apresentação que resume ritmo, energia e precisão. Grupos de homens batem em grandes tambores de madeira em uníssono, enquanto se movem em padrões vigorosos e sincronizados. Cada apresentação é uma celebração do espírito comunitário e do orgulho cultural, cativando audiências em todo o mundo. A infraestrutura de Burundi é um dos seus maiores obstáculos para o progresso, restringindo severamente o comércio, a mobilidade e a vida cotidiana. É um dos poucos países do mundo sem uma rede ferroviária, tornando o transporte de mercadorias caro e ineficiente. Sem trens, o país depende fortemente das estradas, mas sua condição muitas vezes agrava o problema. Estradas asfaltadas são uma raridade, especialmente em áreas rurais. A maioria das rotas são caminhos de terra que se transformam em obstáculos lamacentos e quase intransponíveis durante a estação chuvosa. Isso dificulta o movimento de mercadorias, limita o acesso a mercados e interrompe serviços essenciais, tornando a vida ainda mais difícil para as pessoas que já enfrentam desafios significativos. O acesso a serviços básicos também é alarmantemente baixo. Apenas uma pequena porcentagem da população tem acesso regular à eletricidade ou água potável, deixando a maioria das famílias dependentes de métodos alternativos que muitas vezes são onerosos e pouco confiáveis. Para milhões, esses serviços continuam sendo um luxo inatingível. O progresso de Burundi na melhoria da infraestrutura tem sido lento, em grande parte devido à instabilidade econômica e política. O país depende fortemente de financiamento externo para projetos de desenvolvimento, mas atrasos e falta de recursos dificultam o avanço. No entanto, há esperança no horizonte. Planos de longo prazo, incluindo a construção proposta de uma linha ferroviária conectando Burundi com a Tanzânia e o Ruanda, podem abrir novas oportunidades para o comércio regional e o crescimento econômico. Embora os desafios sejam imensos, esses esforços refletem um compromisso em criar um futuro melhor para Burundi. O caminho pela frente pode ser difícil, mas com determinação e apoio, a transformação é possível. Burundi é um dos poucos países no mundo sem uma única linha ferroviária. Essa ausência de infraestrutura ferroviária coloca uma enorme pressão sobre a economia e a vida cotidiana do país. As estradas servem como o principal meio de transporte, mas muitas estão mal conservadas, tornando o deslocamento lento e desafiador. Durante a estação chuvosa, estradas de terra se transformam em atoleiros lamacentos, complicando ainda mais a viagem e o transporte de mercadorias. Sem ferrovias, os deslocamentos e o comércio com países vizinhos como a Tanzânia e o Ruanda tornam-se caros e ineficientes. As altas despesas de transporte aumentam os preços das necessidades diárias, acrescentando ao fardo econômico enfrentado pelos burundeses. Apesar desses desafios de bolso, o povo do Burundi tem demonstrado uma resiliência e adaptabilidade notáveis.
Ônibus, motobikes e bicicletas são as artérias do país, mantendo sua economia e sociedade em movimento. Bicicletas, muitas vezes carregadas com mercadorias, são uma visão comum nas estradas rurais montanhosas, um testemunho da criatividade e determinação dos burundeses. Existem planos para construir uma ferrovia que ligará Burundi à Tanzânia e ao Ruanda, prometendo revolucionar o comércio e a viagem na região. No entanto, obstáculos políticos e financeiros atrasaram esses projetos, deixando o país aguardando uma mudança transformadora. Para os visitantes, a falta de infraestrutura moderna em Burundi proporciona uma experiência bruta e autêntica. Viajar por suas aldeias remotas e paisagens deslumbrantes geralmente significa usar ônibus lotados ou saltar em motobikes ao lado dos locais. Embora possa não oferecer o conforto das nações desenvolvidas, proporciona aos viajantes um vislumbre em primeira mão da resiliência e espírito do povo burundense. Em meio aos desafios enfrentados pelo Burundi, o Lago Tanganyika se ergue como um farol de beleza natural e orgulho cultural, estendendo-se por 4 países: Burundi, Tanzânia, Zâmbia e República Democrática do Congo. Este imenso lago de água doce é o segundo maior do mundo em volume e o segundo mais profundo, perdendo apenas para o Lago Baikal da Rússia. Cobrir mais de 12 mil milhas quadradas, Tanganyika é mais do que uma paisagem pitoresca. É uma tábua de salvação para as comunidades ao seu redor. As águas do lago abrigam mais de 250 espécies de peixes que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta, tornando um hotspot de biodiversidade e uma fonte crítica de alimentos e renda para os pescadores locais. Todos os dias, pequenos barcos partem das margens, lançando redes na esperança de sustentar suas famílias e apoiar os mercados locais. Para pesquisadores e conservacionistas, o Lago Tanganyika é igualmente significativo. Seu ecossistema único oferece insights sobre a biodiversidade de água doce e desafios ambientais como a sobrepesca e as mudanças climáticas. Esforços estão em andamento para equilibrar a preservação ecológica do lago com os meios de subsistência daqueles que dependem dele. O Lago Tanganyika também atrai visitantes que buscam um vislumbre de sua beleza tranquila e vibrância cultural. A margem do lago é salpicada de vilarejos, onde mulheres lavam roupas em suas águas e crianças brincam e se divertem. É um lugar de vida, trabalho e comunidade, um reflexo da resiliência de Burundi. Burundi, situado na África Central, é uma nação sem saída para o mar, limitada a leste e ao sul por Tanzânia, ao norte por Ruanda e a oeste pela República Democrática do Congo. Apesar de cobrir uma área de pouco mais de 10 mil milhas quadradas, tornando-se menor que a Bélgica, Burundi abriga mais de 13 milhões de pessoas. Isso faz dele um dos países mais densamente povoados da África. A paisagem do país é incrivelmente diversificada. As montanhas dominam as regiões ocidentais, transitando para colinas verdes ondulantes e vales profundos à medida que você avança para o interior. Esse terreno acidentado é tanto uma bênção quanto um desafio. Enquanto contribui para a beleza natural de Burundi, ele complica o desenvolvimento da agricultura e da infraestrutura, especialmente em áreas rurais. Ser um país sem saída para o mar também limita o acesso de Burundi ao comércio global, acrescentando as suas dificuldades econômicas. A ausência de portos significa que o país depende fortemente das nações vizinhas para importações e exportações, muitas vezes aumentando os custos e reduzindo a competitividade. No entanto, apesar de seu tamanho e desafios, Burundi é rico em cultura e beleza natural, desde suas colinas e vales até seu povo caloroso e resiliente. As restrições geográficas são um obstáculo significativo, mas também moldaram a engenhosidade e a determinação do povo burundense. Quase 90% da população de Burundi depende da agricultura para sua subsistência, mas essa dependência apresenta desafios significativos. Muitos agricultores se dedicam à agricultura de subsistência, muitas vezes usando métodos tradicionais, e têm acesso limitado a ferramentas ou tecnologias modernas. Isso resultou em baixa produtividade, dificultando para as famílias cultivarem comida suficiente para atender às suas necessidades básicas. A situação é ainda mais complicada pelo impacto das mudanças climáticas, que desestabilizaram os padrões agrícolas tradicionais. Secas prolongadas são frequentemente seguidas por chuvas intensas, levando a inundações que danificam culturas e campos. Essas condições climáticas imprevisíveis representam uma ameaça séria à segurança alimentar e sobrecarregam a infraestrutura já delicada do país, dificultando a recuperação dos agricultores.
A localização sem saída para o mar de Burundi também impõe obstáculos ao seu desenvolvimento econômico. Sem acesso direto ao mar, o comércio de mercadorias se torna caro e menos eficiente. Embora o país exporte produtos como café e chá, essas indústrias sozinhas não são suficientes para tirar muitas comunidades da pobreza. Burundi é único por ter duas capitais, Jaitiga, a capital política, e Bujumbura, o centro econômico. Esse sistema de dupla capital reflete os esforços do país para equilibrar o poder e promover o desenvolvimento regional. Em 2018, o governo de Burundi transferiu oficialmente suas funções políticas para Gitego, uma cidade menor e localizada no centro. Essa decisão visava descentralizar a governança, reduzir a congestão em Bujumbura e incentivar o crescimento em outras regiões. Gitego, embora mais tranquila e menos desenvolvida, agora serve como o coração administrativo de Burundi, abrigando importantes escritórios e instituições governamentais. Enquanto isso, Bujumbura permanece o pulsante coração econômico da nação. Situada às margens do Lago Tanganyika, abriga as maiores empresas, indústrias e redes de comércio de Burundi. O vibrante mercado central da cidade é um ponto movimentado onde comerciantes vendem de tudo, desde produtos frescos até artigos feitos à mão. A energia em Bujumbura reflete os desafios econômicos que enfrentam. Importante o suficiente, a contínua expansão não ocorre sem um custo, já que Bujumbura reflete os desafios econômicos que enfrentam. Hey, juntas! Essas duas capitais simbolizam a mistura de tradição e modernidade de Burundi. Enquanto Jitica representa o impulso por um desenvolvimento equilibrado, Bujumbura continua a mostrar a resiliência e vitalidade da economia burundense. A corrupção apresenta desafios significativos ao progresso de Burundi, dificultando a realização de suas metas de desenvolvimento. Preocupações com a transparência foram destacadas em índices globais, indicando espaço para melhorias na governança e responsabilidade. Para um país onde uma parcela substancial da população enfrenta desafios econômicos, a gestão eficaz dos recursos é crucial. Fortalecer sistemas para apoiar áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura pode ter um impacto transformador na qualidade de vida. Infelizmente, a má gestão de recursos às vezes atrasou o progresso nesses setores, levando a desafios como falta de recursos nas escolas e hospitais ou atrasos em projetos públicos. Essas questões sistêmicas enfatizam a importância de aumentar a confiança e a eficiência nas instituições públicas. Muitas comunidades dependem de serviços essenciais e garantir que esses recursos cheguem a seus destinos pretendidos pode fazer uma diferença significativa. Promover transparência e responsabilidade é uma parte crítica da criação de um sistema mais equitativo que apoie todos os cidadãos. Esforços para enfrentar esses desafios estão em andamento. Tanto organizações internacionais quanto iniciativas locais estão contribuindo para melhorar a governança e promover o desenvolvimento sustentável. Embora a jornada exija dedicação e colaboração, o progresso é possível por meio de reformas contínuas e ação coletiva. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, clique no botão de curtir. E não se esqueça de se inscrever no canal. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que aparece na sua tela neste momento. Tenho certeza de que você vai adorar este conteúdo. Comente abaixo sobre o próximo país que você gostaria de ver destacado em nosso canal. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por estar conosco nesta grande jornada. Deixe seus pensamentos nos comentários e curta para nos ajudar a lembrar de se inscrever para mais. Até logo!